Por que tantas tatuagens, velho? Acabou o papel? Ou você só perdeu muitas apostas no porto? A pergunta pairou na sala de instruções como o cheiro de ozônio antes de um raio. Veio da última fileira com um sorriso provocador, dita por Enem Miller, um espécime de 23 anos de perfeição física recém-formado, no topo da sua turma Bud S. Ele estava sentado de braços cruzados, os bíceps estufando contra o uniforme impecável, cercado por 20 outros candidatos a SEAL, todos de rosto jovem e ar indestrutível, como se pudessem mastigar cabo de aço. Na frente da sala estava o homem a quem ele se dirigia, um instrutor convidado de 60 anos chamado Elias. Elias não parecia um guerreiro, parecia um andarilho. Cabelo ralo e grisalho. O rosto era um mapa de linhas profundas cravadas pelo tempo. Vestia uma simples camiseta preta, deixando à mostra braços cobertos por uma tinta caótica, escura e desbotada. Para Miller, ele parecia uma relíquia, um motoqueiro que entrou na base por engano. Mas Miller estava prestes a aprender que há predadores nas profundezas do oceano que não precisam ser bonitos para matar. A sala de instruções do Naval Special Warfare Center em Coronado era quase sempre um templo de estratégia tecnológica e guerra de ponta. O ar-condicionado zumbia em 68 degrees, um frio calculado para neutralizar o calor de San Diego do lado de fora. Paredes cobertas por mapas digitais, imagens de satélite e o espírito dos times. O único dia fácil foi ontem. Os homens sentados nos assentos escalonados eram a nova geração, mais rápidos, mais fortes, mais inteligentes do que qualquer leva anterior. Treinaram com drones balística avançada e comunicações digitais. Sentiam-se invencíveis. Então, Elias entrou. Sem laptop, sem controle de slides, sem manuais. Apenas um copo de café de papel e um caderno surrado que parecia ter sido mergulhado em água salgada e seco no sol dezenas de vezes. Ele caminhava com uma leve mancada, uma falha no lado esquerdo que não tentava esconder. Colocou o café no pódio e ficou em silêncio examinando a sala por 1 minuto inteiro. Olhos cor de ardósia, planos ilegíveis. Foi aí que Miller falou. Os recrutas estavam inquietos. Esperavam um operador Tier 1, recém-chegado do deserto com barba e um arsenal de histórias sobre eliminar alvos de alto valor com carabinas silenciadas. Em vez disso, receberam um homem que parecia consertar sistemas de HVAC nos anos 80. A pergunta de Miller era para quebrar o clima. Um rosnado alfa para mostrar que não temia o silêncio. Alguns riram, um trovão baixo de concordância. A tinta nos braços de Elias era feia. Não era o estilo artístico de hoje. Era negra, irregular, quase brutal. Havia coordenadas linhas tortas, símbolos cruz, se misturando sem fronteiras. Elias não se abalou, nem ficou bravo. Apenas bebeu o café devagar, pousou o copo e encarou Miller. Silêncio. Gostou da arte, garoto? Perguntou Elias. A voz era suave e áspera como pneus na brita. Miller inclinou-se para trás, seguro de si. Apenas cure, pato, cidade. Geralmente mantemos tudo profissional. Isso aí parece caótico. Tipo um álbum de recorte sem ordem. Elias assentiu. Saiu do pódio. Caminhou pelo corredor central, aproximando-se pouco a pouco. De perto, os homens perceberam a pele não eram só tatuagens. Eram relevos, cicatrizes, queimaduras que a tinta tentara cobrir. Caótico, repetiu Elias. Boa definição. Guerra é caos. Vocês treinam para a grade e para o plano. Mas o plano é a primeira vítima do contato. Ele parou bem diante da mesa de Miller. Miller se endireitou um pouco mais na cadeira. Sua arrogância vacilou por um breve segundo, quando percebeu que os olhos do velho homem eram desprovidos de medo. Eram olhos de tubarão calmos, imóveis e totalmente focados. Você perguntou por que tantas, disse Elias. Ele projetou o ombro esquerdo para a frente e apontou para uma linha preta irregular e desbotada que serpenteava pelo antebraço como uma cobra.
Tá vendo esta aqui? Parece um erro. Uma linha ruim feita por um artista bêbado. Miller observou. É. Mas o que é? Um rio. Uma linha do tempo. Elias continuou 1989. Operação Just Cause no Panamá. Nossa missão proteger o campo de pouso de Pitila, mas a inteligência estava errada. Achávamos que seria uma pista pouco protegida. Era um triturador de carne. Ficamos encurralados no asfalto sem cobertura metralhadora pesada vindo de 3 lados. Meu parceiro, um garoto chamado Joey, foi atingido na artéria femoral nos primeiros 30 segundos. A sala ficou muda. O sistema de ar-condicionado parecia mais alto do que nunca. Eu o arrastei para trás do trem de pouso de um jato privado. Fiz um torniquete, mas o fogo era intenso. Ficamos presos ali por 4 horas. Esta tatuagem. Eu mesmo a fiz com uma agulha e nanquim indiano 3 dias depois da missão. Ela segue o caminho do sangue que correu pela pista. Lembra que planos falham e quando falham você não entra em colapso. Você segura a linha. Miller engoliu em seco. Não respondeu. Elias virou o outro braço e apontou para 3 estrelas marcadas no bíceps direito. Os traços eram apagados, pontas irregulares, sem brilho estético. E estas aqui, acha que é estilo moda Miller, tentou brincar. Talvez você quisesse parecer um general. Desta vez ninguém riu. 1993. Mogadíscio. O nome caiu na sala como um peso físico. Cada SEAL na sala conhecia a história. Mas ler sobre isso e encarar um fantasma de guerra presente ali eram mundos distintos. Não éramos a força principal. Éramos apoio. Mas quando os helicópteros caíram, tudo mudou. Entramos na cidade a pé emboscada de 360 graus. Sem água, sem munição, quase sem sangue. 3 homens do meu esquadrão não voltaram para o hangar. Eu marquei estas estrelas para cobrir as cicatrizes que estilhaços deixaram no meu braço, enquanto eu tirava um Ranger de um Humvee em chamas. Ele bateu nas estrelas. Cada vez que levanto algo pesado, o tecido cicatricial repuxa. Dói. E eu agradeço por essa dor porque ela me lembra que eu ainda estou aqui. E eles não. Elias deu um passo para trás. Sua voz agora alcançava todos. Vocês olham para mim e veem um homem velho. Tinta desbotada, cabelos cinzas, e perguntam por que tantas tatuagens ele respirou. A resposta é simples. Eu tenho tantas tatuagens, porque eu voltei para casa tantas vezes. Cada uma delas é um comprovante. Comprovante de uma morte que eu escapei, ou de um irmão que eu enterrei. Ele apontou para uma figura geométrica gravada no pulso. Afeganistão. 2002. Taco nas montanhas. O ar era tão rarefeito que parecia que respirávamos através de um canudo. Caçávamos sombras nas cavernas, sem drone, sem satcom, só 6 homens e o frio. Ficamos lá por 12 dias. Sem comida desde o 4º dia. Comíamos neve e ficávamos acordados por puro ódio. Esta marca é a constelação de Órion. Era a única coisa visível nas madrugadas enquanto eu aguardava um atirador inimigo errar por 48 horas. Ele finalmente errou. Elias encarou Miller novamente. Você tem a pele limpa, Enem. Olhos brilhantes, força nas costas. Você conhece a teoria da guerra, táticas, estratégias, execução. Mas ainda não conhece o peso. Você ainda não carregou o peso. Miller baixou os olhos para as mãos. Suas bochechas estavam vermelhas não de raiva, mas de vergonha e respeito súbito. Eu não sabia, Master Chief. E eu peço desculpas. Sinceramente. Elias manteve o olhar firme por mais 1 segundo. Depois acenou levemente sem aceitar a desculpa porque precisava, mas porque queria ver o que vinha a seguir. Eu não sou mais um Master Chief, disse Elias suavemente. Sou apenas Elias. O posto ficou no uniforme quando eu o tirei. A tinta ficou na pele. Naquele instante, a pesada porta de aço no fundo da sala se abriu. O comandante vestindo o uniforme de gala branco entrou. Era o Commander Vance, oficial,
responsável por todo o grupo de treinamento. Os recrutas levantaram-se automaticamente em posição de sentido. A tensão na sala, a tensão era instintiva. Vance ergueu a mão. À vontade. Sentem-se. Ele caminhou até a frente da sala. Não olhou para os recrutas. Olhou para Elias. O rosto do comandante se transformou em respeito profundo, quase reverência. Estendeu a mão, Elias, disse Vance com um tom caloroso. Eu não tinha certeza se você viria de verdade. Eu disse que viria, senhor, respondeu Elias apertando a mão do oficial. Vance virou-se enfim para a classe. Percebeu os olhares atônitos. Viu a tensão. Viu Miller, olhos cravados no chão. Vejo que já encontraram a lenda, disse ele. Senhores, à frente de vocês está o homem que criou o programa de sobrevivência tática, exatamente o conteúdo que estão estudando agora. Antes do GPS, antes dos drones térmicos, antes da navegação digital. Nós tínhamos homens como Elias Thorne. Ele fazia parte do SEAL Team 6 antes que metade de vocês viesse ao mundo. Operou em mais países do que conseguem imaginar. E ele é o único homem que conheço que recebeu 2 Navy Cross. Um suspiro coletivo percorreu a sala. 2 Navy Cross. Isso pertencia à mitologia. Não trouxe Elias aqui para ensinar a atirar, continuou o comandante. Vocês já sabem atirar. Convidei-o para ensinar algo mais raro, resistência. Porque a tecnologia falha, as baterias morrem, as comunicações caem. E quando isso acontece, tudo o que resta é o que carregam no peito e quem está ao seu lado. Ele fitou os braços de Elias. E vejo que a lição de história já começou. Essas tatuagens são o único mapa necessário para compreender o que o sacrifício realmente parece. Vance recuou um passo, cedendo o centro da sala. A hierarquia estava clara. Aqui o comandante comandava a sala, mas Elias comandava o espírito. Elias retornou ao pódio, ergueu o café agora completamente frio. Olhou novamente para Miller, o jovem parecia desejar desaparecer. Levante, garoto! Miller ficou de pé rígido, nervoso. Senhor, começou a dizer. Não me chame de senhor. Eu ganho a vida trabalhando, respondeu Elias, um sorriso fantasma cruzando seu rosto. Você fez uma pergunta. E foi uma pergunta justa. A gente julga o que vê. É natureza humana. Mas neste tipo de trabalho, julgar pela superfície te mata. É preciso olhar mais fundo. Nos olhos, não na pintura da pele. Elias abaixou as mangas, ocultando marcas cicatrizes. De novo, era apenas um homem de camiseta preta. Quer saber o verdadeiro motivo de eu ter tantas tatuagens? Perguntou Elias. A voz era sussurro, mas a sala inteira se inclinou para ouvi-lo. Sim, Master Chief. Miller respondeu sem pensar. Elias não o corrigiu mais. É para esconder as partes de mim que ficaram pelo caminho, disse Elias. A cada vez que perdi um pedaço da alma, eu cobri de tinta para não encarar o vazio. Virou-se ao quadro e pegou um giz. Traçou uma linha vertical firme e simples. Este é você. Depois desenhou um círculo irregular cheio de farpas ao redor dela. Este é o mundo. Virou-se novamente para a turma, agora em silêncio absoluto. Sobreviver não é sobre dobrar o mundo. É sobre manter esta linha reta, enquanto o mundo tenta entortá-la. Ele abriu o primeiro slide, sem slides, apenas presença. Agora cadernos abertos. Vamos falar sobre captação de água em ambiente urbano hostil. E eu não quero ouvir nada sobre apps filtros ou drones. Vamos falar sobre como permanecer vivo quando o mundo te quer morto. A sala estava carregada de eletricidade. Os recrutas abriram seus cadernos com um fervor que nunca haviam demonstrado antes. Canetas pairavam sobre o papel, prontas para capturar cada sílaba. Miller permanecia ali com os olhos fixos em Elias. Ele já não via um motociclista, via um profeta. Durante as 3 horas seguintes, Elias falou. Sem jargões, sem bordões modernos. Contou histórias de uma sede tão profunda que fazia a mente delirar.
Falou sobre se esconder em canos de esgoto para escapar de patrulhas. Sobre o peso psicológico de ser caçado. E ao longo de cada relato, os recrutas passaram a enxergar as tatuagens de outra forma. Quando Elias gesticulava as linhas irregulares em seus braços, pareciam se mover como se a história ganhasse vida na pele. A tinta não era pichação. Era um manuscrito vivo da resistência humana. Quando a palestra terminou, ninguém se levantou. A campainha de liberação soou, mas eles permaneceram ali. Elias guardou o caderno surrado. Bebeu o restante do café frio. Olhou a classe uma última vez. Estão liberados. Enquanto ele caminhava para a porta, Miller saltou da cadeira. Quase correndo pelo corredor, gaguejou. Master Chief Elias, espere! Elias parou e se virou. Miller estendeu a mão. Obrigado. Eu prometo que nunca mais julgarei um livro pela capa. Elias segurou a mão dele. O aperto era de ferro forte demais para alguém que parecia tão frágil. Puxou Miller levemente para perto, encarando-o direto nos olhos. Não se preocupe com o livro, garoto, disse Elias. Preocupe-se com a história que você vai escrever. Faça valer a pena. E se puder, tente manter a tinta longe da sua pele. Dói como o inferno quando a chuva cai. Elias piscou num lampejo do jovem e selvagem guerreiro, que um dia fora e saiu sob o sol radiante da Califórnia. A sala permaneceu em silêncio por um bom tempo depois que ele partiu. Os recrutas trocaram olhares. Depois, miraram os próprios braços ainda sem marcas. Reuniram seus equipamentos lentamente, agora com um novo peso em cada movimento. Eles entraram acreditando que já eram o ápice da cadeia alimentar. Saíram compreendendo que eram apenas filhotes sortudos por terem encontrado o leão. Respeito não é sobre botas reluzentes ou seguidores. Não é sobre falar mais alto na sala. Respeito é o reconhecimento silencioso dos fardos que os outros carregam. É saber que cada cicatriz é um capítulo e cada cabelo branco uma lição paga com dor. Vivemos num mundo rápido em julgar, em descartar o antigo, o gasto, o silencioso. Mas como Elias mostrou àqueles recrutas às vezes, o homem mais quieto da sala é justamente aquele que mais ecoou na história. Por isso, da próxima vez que vir um veterano com tatuagens desbotadas ou um soldado mancando, não apenas observe, não julgue, faça um aceno, diga obrigado, porque a liberdade que você vive hoje, o abrigo seguro do seu lar e a paz do seu descanso, foram pagos com tinta e sangue por homens como ele. Se você apoia nossos veteranos, honra a velha guarda e acredita que a verdadeira força é silenciosa, inscreva-se no canal. Compartilhe esta história. Mantenha o legado vivo. Nos vemos na próxima. Permaneça forte.